Meu Deus, eu desço para ser moldado, eu desço para ser tratado. Sou barro, tu és o oleiro, faz em mim conforme o teu querer. Meu Deus, eu quero fazer tua vontade, pois em mim não há vaidade. A minha vontade é de gritar pro mundo ouvir que és fiel em todo tempo. Tu és bom em todo tempo. E mesmo aqui na olaria, eu sinto a sua companhia. Jesus. Fala aí, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor. E aí, como você está? Como estão as coisas com você? Vaso! Como está a sua vida? Você tem sido um vaso cheio da presença de Deus? Ou você tem sido um vaso impuro que precisa ser quebrado e lançado fora do arraial? Você é um vaso cheio, moldado à imagem do nosso Deus? Um vaso que é apertado, amassado, moldado ali e aguenta, suporta o fogo, todas essas etapas de um vaso? Qual vaso você tem sido? Na igreja que eu congrego, o tema desse mês é fabuloso. Fala quebrado inteiro, você continua na mão do oleiro. Nós somos um vaso na mão do oleiro, quebrado inteiro. Quem nos quebra para refazer é o Senhor. E o Senhor também nos quebra se formos impuros. Lá no Antigo Testamento, tudo que era impuro, lá em Levítico, a gente vê que até o vaso, se ele tivesse algo contaminado, né? Se algum sangue, algum animal impuro contaminasse aquele vaso, ele era quebrado e jogado fora do arraial. Nós vemos como eram as coisas impuras, né? E trazendo à luz da palavra de Deus, que tipo de vaso nós somos. Jeremias 18:2 é um dos meus textos favoritos sobre vaso. Isaías também, o texto bíblico que a gente está usando lá na igreja está em Isaías 60:4, né? 64:8, se eu não me engano. Mas vamos para Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras, né? E qual é o versículo que eu quero? Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como um barro que está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Aqui, Deus está falando com Jeremias. Levanta e desce, vai lá na casa do oleiro. Quando Jeremias chega e ele vê o oleiro com o vaso na mão, o vaso se quebra. No versículo 4, o vaso faz o quê? Quebra, se desconfigura. E novamente o oleiro ele começa a refazer. E Deus fala assim: pergunta a Israel, não posso eu fazer como eu fiz com esse vaso? Não posso eu refazer a honra de Israel? Não posso eu refazer a cidade de Israel? Não posso eu refazer a minha aliança com Israel? Israel havia se perdido, Israel estava praticando o que era mal aos olhos do Senhor, Israel havia se desviado. O Senhor estava falando assim: como um vaso nas minhas mãos, que eu quebro e refaço de novo, não posso eu, Israel, fazer contigo como o oleiro fez com aquele barro? Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. O Senhor quebra o vaso quando ele tem jeito, quando ele vê potencial. Ali o Senhor estava falando com Jeremias: ó, tá quebrado, tá destruído, mas fui eu que quebrei, se desconfigurou, se desfez nas minhas mãos, mas eu posso refazer Israel, eu posso refazer a minha aliança, eu posso reconstruir Israel. O Senhor, ele quer reconstruir a nossa aliança. O Senhor, ele quer ter uma intimidade, um relacionamento conosco. E por isso é preciso o quê? Muitas das vezes o Senhor nos quebrar, para que a gente se desfaça do nosso orgulho, da nossa prepotência, dos pecados que habitam em nós. E ali Israel estava andando longe dos caminhos do Senhor. Um vaso rachado, um vaso que estava se contaminando com o mundo, um vaso que estava sendo idólatra, um vaso que estava cheio de corrupção, cheio de outros costumes de outras nações. E o Senhor fala: não posso eu fazer como o oleiro fez com aquele vaso? Reconstruir, refazer? Deus tem poder. Deus tem poder para causas impossíveis. Deus tem poder para aquele homem, para aquela mulher que aos olhos da sociedade não tem solução. Deus, ele liberta, Deus, ele cura, Deus, ele salva. Deus é a solução para as nossas vidas. Nós precisamos deixar o Senhor agir.
não deixar de orar, não deixar de ler a Bíblia, não deixar de jejuar, continuar buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. Quebra a minha vida e me faça de novo, que sejamos vasos na mão do oleiro, que sejamos vasos na mão do Senhor. É melhor estarmos quebrados na mão do Senhor do que quebrados no mundo, do que ser um vaso impuro. Que sejamos um vaso nas mãos do Senhor, quebrados inteiro, que o Senhor continue a nos amassar, porque é para a glória de Deus. O Senhor, Ele vê potencial em nós. O Senhor, Ele vê que somos uma casa. Nós somos um vaso. Nós precisamos estar sendo moldados o quê? Para melhorar como cristão. Melhorar a nossa língua que fala palavrão, palavras torpes, melhorar o nosso coração que se ira, que não libera perdão, melhorar o nosso comportamento, a nossa conduta de vícios, de luxúrias, de prostituição, e tudo isso é preciso o quê? Ser quebrado e ser refeito. Sejamos vaso na mão do Senhor. Vaso cheio da presença do Senhor Jesus Cristo, vasos cheios da glória de Deus. Que assim como essa palavra falou ao meu coração, que possa falar ao teu coração, que sejamos vasos nas mãos do oleiro. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais, jamais foge a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.